Olá, mulher! Seja bem-vinda ao Menopausa Clube. Sou Gisele Oliveira, nutricionista, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como melhorar o sono. E a primeira coisa que eu te digo sobre como melhorar o sono é que nós temos aí todo um ajuste para fazer ao longo do nosso dia para que a gente consiga dormir bem à noite. Então não basta só à noite a gente querer deitar na cama, fechar os olhos e achar que o sono vai vir, né? Nós precisamos aí fazer alguns ajustes ao longo do nosso dia para que a gente, né, estimule a produção de melatonina à noite. E o nosso primeiro ajuste que deve ser feito é logo ao acordar. Sim, você dormiu à noite, acordou de manhã, espero que tenha acordado, dormido bem à noite e acordado cedo. Por quê? Porque de manhã cedo, por volta de 6, 7, 8 da manhã no máximo, é o horário que nós produzimos o hormônio cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Tá, doutora, mas o hormônio cortisol, o hormônio do estresse, não posso ficar estressada na menopausa, certo? Certo, não pode ficar estressada no final do dia. Mas de manhã nós precisamos ter bons níveis desse hormônio. Para quê? Para que você tenha vontade de sair da cama, para que você tenha disposição para começar bem o seu dia. E como que a gente faz para estimular a produção desse cortisol de manhã, para que ele esteja num pico alto de manhã e reduza no final do dia? Uma estratégia é, de manhã cedo, se tiver sol, a hora que você acordar, abra a janela e olhe para o sol. De preferência, abra a janela, porque o vidro vai fazer esse bloqueio da luz, né? Então, abra a janela e olhe para o sol. 5 minutinhos, se possível. Claro, não vai ficar olhando para o sol, até porque ninguém consegue ficar olhando ali o tempo todo para o sol. Mas tem essa luz, essa iluminação no seu rosto, né? Faça com que você consiga olhar um pouquinho para o lado, obviamente, né? Você não vai conseguir olhar diretamente para o sol, mas tenha esse contato com a luz direto em você de manhã cedo. Isso vai te ajudar a estimular a produção de cortisol, né? Ele vai fazer aí algumas alteraçõezinhas aí nos seus genes para que de noite você reduza esse hormônio cortisol e comece a produzir outros hormônios relacionados aí ao sono. Então essa é a nossa primeira ação logo ao acordar, que vai ajudar lá no soninho da noite, tá? Segunda coisa que a gente deve fazer ao longo do nosso dia é não ficar dando estímulos de alimentos o tempo todo para o nosso corpo. Não ficar ali beliscando o tempo todo. Tem ali horários, tem uma rotina alimentar, horário para tomar o café da manhã, horário para o almoço, horário certo para o lanche da tarde e horário certo para jantar. E faça boas refeições nesse horário, refeições que vai te trazer saciedade. Não fique só beliscando nesse horário, comendo um pouquinho porque você quer emagrecer, mas aí não vai te trazer saciedade, você vai ficar o quê? Beliscando entre as refeições. Esse estímulo de comida o tempo todo, né? Esses lanchezinhos frequentes que a gente faz, vai ficar dando picos de glicemia na corrente sanguínea. Isso vai trazer aí uma resistência insulínica que vai fazer você ganhar peso e vai atrapalhar o seu sono, porque a insulina também está relacionada aí com a qualidade do nosso sono à noite. Então, evite esses lanches frequentes o tempo todo. Tenha uma rotina alimentar ao longo do seu dia. Horário para cada refeição, bonitinha ali. Saia da mesa se sentindo saciada, né? Se sentindo, fiz a minha refeição completa, estou satisfeita, ok, encerrou a refeição ali. Depois, tome água nesse meio tempo, né? Até para se hidratar, para evitar que você sinta vontade de comer, para se sentir mais saciada, né? Então, tome água nesse meio tempo, não fique beliscando. Sempre que você sentir vontade de beliscar alguma coisa, de comer algum lanchinho entre as refeições, tome um copo de água. Tome um copo de água e vai fazer outra atividade para esquecer isso e não ficar pensando na comida, naquele lanchinho. Então, ter essa rotina alimentar é muito importante. Exercício, rotina de exercício.
né? Eu sei que muitas mulheres aqui ainda não trabalham, né? Tem ainda essa rotina de trabalho diária, mas para aquelas mulheres que não estão mais trabalhando, que não trabalham fora, que podem fazer um exercício físico todos os dias, que tem essa disponibilidade de horário, eu recomendo que façam um exercício físico pela manhã. Exercício físico pela manhã ou no máximo nessa janela entre o período da manhã até as 18 horas. Não deixa para fazer exercício físico após as 18 horas, porque pode te estimular demais e você vai perder o sono, isso pode atrapalhar o seu sono. Então, dê preferência no período da manhã ou no máximo no período da tarde. Um outro assunto polêmico que a gente vai ter que falar aqui é sobre o café, o consumo do café. O consumo do café, além de ser uma bebida quente que pode aí trazer gatilhos para o aparecimento de fogachos, né? Então, todo alimento, toda bebida que aquece o nosso corpo, tem uma ação aí mais termogênica, pode ser gatilho para fogachos. Então, o café é um deles. O café contém cafeína também, traz aí uma certa irritabilidade, uma certa agitação para essa mulher. Então, se você, com a chegada da menopausa, percebeu que está mais agitada, mais irritada, com mais oscilação de humor, reduz a quantidade de café, né? E relacionado aqui ao nosso sono, o que acontece? Tem mulheres que são metabolizadoras de café lentas e tem as metabolizadoras rápidas de café. Isso você que vai ter que se perceber e analisar qual dos dois tipos de metabolizadoras que você é. Aquelas que são metabolizadoras de café rápida são aquelas mulheres que bebem café muitas vezes até à noite e conseguem dormir tranquilamente, porque elas metabolizam esse café rapidamente e excretam essa cafeína. Porém, tem mulheres que tomam o café, muitas vezes ali depois do almoço, ou tomam café da tarde, café preto, já estraga o sono. Por quê? Porque essa mulher é metabolizadora lenta de café. Então, aquela cafeína fica na corrente sanguínea por muito tempo e aí atrapalha o sono. Então, esse é um ponto que você vai ter que se observar se esse café, no horário que você está tomando, pode ou não estar atrapalhando aí no seu sono. Então, de qualquer forma, recomendo tomar o café até umas 2, 3 da tarde e depois tomar um chazinho, de preferência um chazinho mais calmante, que vai te ajudar a começar a fazer essa tranquilização aí para a chegada da noite, né, para o sono, até para não te trazer compulsão no final de tarde também, que é bem importante. Uma outra coisa que eu preciso te alertar é sobre o café da manhã. Tem alguns estudos relacionando aí a omissão desse café da manhã, ou seja, pular o café da manhã, relacionada a algumas alterações genéticas, alterações de mutações dos genes clock, que é o gene relacionado ao sono, né, à produção de melatonina. Então, e eles recomendam que a gente não deve pular o café da manhã, que a gente deve sim ter um bom café da manhã, né, cheio de nutrientes, vitaminas, para que a gente produza, inclusive, os neurotransmissores para produzir a melatonina à noite. Então, aí você deve estar se perguntando, tá, mas e o jejum, né? O jejum intermitente. Você gosta de fazer o jejum? Ok, interessante. O jejum é maravilhoso, né? Mas tem alguns outros tipos de jejum que não pulam o café da manhã. Por exemplo, eu gosto muito de fazer um jejum que eu paro, a minha última refeição, meu jantar é às 5 da tarde e depois eu só vou me alimentar no dia seguinte no café da manhã. Então, vale umas 14 a 16 horas, dependendo do horário que faz o café da manhã. Aí você deve estar dizendo, né? Tá, mas eu trabalho fora. Ok. E se o seu trabalho tem uma cozinha que você consegue levar a sua marmitinha, o seu jantar, por que não? Ou então a sua família janta todas as noites, puxa o seu jantar um pouquinho mais cedo, né? Escove os dentes depois do jantar, é uma ótima estratégia para a gente não ficar com vontade de comer à noite. E nem que o seu familiar coma depois do jantar, né? Eu acho que a gente tem que fazer ajustes, pensar de forma positiva nessa proposta e tentar adaptar isso à nossa rotina, né? Não quer dizer que o que eu estou dizendo, o que eu venho trazer aqui de proposta para você
Não quer dizer que você precisa fazer exatamente da forma como eu estou dizendo. Eu estou te trazendo uma alternativa e você vai adaptar isso na sua rotina, né? A gente precisa ampliar aí o nosso olhar sobre alguma orientação que a gente dá para que a gente consiga adaptar, porque nós temos várias mulheres aqui no Menopausa Clube com várias particularidades. Umas trabalham, outras não trabalham. Umas têm uma situação financeira melhor, outras já não têm uma situação financeira melhor. Então, tenha esse olhar para esse conteúdo que eu trago aqui, um olhar que você consiga adaptar isso na sua rotina. De uma forma um pouquinho diferente, mas fazendo aí de uma forma mais positiva possível, mais próxima possível, para que você também tenha resultados. Tem algumas dietas que impactam também, que podem atrapalhar o sono da mulher. Então, veja bem, a dieta cetogênica é uma dieta com muita restrição de carboidratos na alimentação. É uma dieta rica mais em proteínas e gorduras. Não necessariamente proteínas ruins e gorduras ruins. Não. Pode ser, deve ser alimentos de qualidade. Mas tem muita restrição de carboidrato nessa dieta cetogênica. Porém, o carboidrato ele é muito importante para o sono da mulher, para a produção de neurotransmissores, né? Para trazer uma certa tranquilidade para essa mulher, para que ela não fique tão estressada, né? Não aumente tanto o cortisol. Então, às vezes, se a mulher está fazendo aí uma dieta muito restrita em carboidratos, isso pode estar impactando no sono. Então, isso também nós precisamos ter aí uma atenção nessa qualidade da nossa alimentação, né? Nessas estratégias alimentares que a gente pode estar fazendo aí. Então, não recomendo restringir muito carboidratos, principalmente à noite. Se você vai fazer o seu jantar, de preferência cedo, né? Se não for às 5, como eu recomendei anteriormente, nesse jejum, às 6, 7 da noite no máximo. Faça o seu jantar, inclua uma porção de carboidratos, ali, pelo menos um terço do prato com carboidratos, o outro com leguminosas, né, proteínas de qualidade, vegetais, folhas, né? Faz ali um jantar bem rico, mas com um pouquinho de carboidrato que vai te ajudar também a ter um sono de qualidade na hora que você for dormir. E muita atenção, né, com a qualidade desse jantar, porque veja bem, se a gente consumir muitas gorduras, alimentos com alto teor de gordura à noite, né, ou alimentos com alto índice glicêmico, fazer essa refeição com uma carga glicêmica muito alta, isso vai atrapalhar o nosso sono. Ou então consumir proteínas animais à noite, especialmente a carne vermelha, que tem uma digestão muito lenta, né? Leva 4, 5 horas para a gente digerir essa carne vermelha e aí vai atrapalhar o seu sono, porque você ainda vai estar, seu corpo vai estar trabalhando ainda nessa digestão e pode atrapalhar o seu sono. Jantares muito tardes, né? Jantar muito tardio vai demorar para você fazer essa digestão. Você vai dormir cheia, estufada, né? Muitas vezes. Então, às vezes não vai conseguir pegar no sono. Dietas com alto teor de sódio, né? Alimentação muito salgada, especialmente no período noturno, também pode atrapalhar o sono. Ter horários irregulares para dormir, a gente precisa seguir uma rotina, né? Às vezes, eu sei que para algumas pessoas é chato ter rotina, mas é o nosso ciclo biológico, o nosso ciclo circadiano, né? A gente tem horário para tudo, horário para produzir hormônios, horário que a gente deveria se alimentar, né? Horário para as refeições, horário para o nosso sono também. Então, procure ir para a cama só na hora que você for para dormir. Mas, quando você for para a cama, deixa todas as luzes do ambiente apagadas, deixa o celular longe, não fica ali rolando a tela do celular com aquela iluminação no seu rosto, né? Tudo isso vai atrapalhar a produção de melatonina. Ou então, faça aí uma estratégia, de repente, para aquelas pessoas que gostam de ler antes de dormir, que ler muitas vezes dá aquele soninho, faz uma leitura agradável antes de dormir. Ou então, coloca um óleo essencial, de repente um óleo essencial de lavanda antes de dormir, de sálvia, que vai te trazer aí uma tranquilidade. 30 minutinhos antes de dormir, liga o difusor no quarto, né? Depois desliga e vai dormir. Então, ou então beber um chazinho.
camomila, mulungu, valeriana, melissa, passiflora, todos esses chazinhos vão ajudar a mulher a se tranquilizar, né, a acalmar. Só não bebe muito na hora de dormir, muito próximo da hora de dormir, senão você vai sentir vontade de acordar de madrugada para ir no banheiro fazer xixi. Então, procure tomar esse chazinho pelo menos 1 hora e meia antes de dormir. Então, nós precisamos ter uma rotina, né, durante o nosso dia para ir ajustando essa nossa rotina para a gente conseguir dormir melhor à noite. Então, todos esses ajustes são importantes aí para a gente conseguir produzir a melatonina à noite, ter um sono de qualidade. E tendo um sono de qualidade, nós vamos ajudar o nosso corpo a reduzir células de gordura. Nós vamos ajudar o nosso corpo a produzir mitocôndrias que vão dar mais energia para o nosso dia. Então, você vai dormir bem e acordar melhor ainda. Então, vai ter um dia aí muito produtivo, um dia de bastante energia, se você conseguir ajustar, fazer aí alguns ajustes na sua rotina, no seu reloginho biológico, para que tudo funcione no horário que deve funcionar. Então, essas foram algumas propostas de ajustes na sua rotina, no seu ciclo circadiano, no seu reloginho biológico. Então, espero que essas informações tenham sido úteis para você. Tem um desafio aqui de 15 dias para regular o sono, onde eu trago aí algumas ferramentas para você aplicar no seu dia a dia nesses 15 dias. São 3 lives. Primeira live eu explico como fazer o desafio de 15 dias e eu vou te acompanhando nas semanas seguintes para saber como está esse processo, esse desafio, se você está aplicando ali as propostas daquele desafio, daquele material. E nas lives seguintes eu trago algumas receitinhas, alguns alimentos, alguns nutrientes que vão ajudar a estimular a produção de melatonina, e também eu falo na última live sobre a melatonina, dou algumas ideias quais são as melhores suplementações também. Então tá bem legal ali, se você quiser, acesse aqui na playlist, tem na aba ao vivo, se não me falha a memória, as 3 lives do desafio. Vou deixar também aqui na descrição para você o link das lives. Então, nos vemos nas lives do desafio. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para a melhora aí do seu sono.